Olá, seja muito bem-vindo à terceira aula do curso de Introdução à Educação Financeira. Meu nome é Thiago Antunes Haxman, sou estudante de licenciatura em Matemática pelo Centro Universitário Internacional Uninter, do Polo de Londrina. Bom, nessa terceira aula vamos continuar a revisar a parte de álgebra e de aritmética, que a gente não acabou, aliás, na aula passada, e começar com os conceitos de álgebra, que vai ser muito importante para a gente conseguir a relacionar isso com juros compostos, juros simples, e conseguir ter um melhor desempenho na nossa carreira, né, na nossa vida monetária. Tá? Então vamos ao vídeo. Bom, vamos começar com a operação de potenciação. Potenciação. Consegue ver? A potenciação ela é composta por um número qualquer A elevado a um expoente N, onde o resultado são várias multiplicações desse mesmo número. Tá? Então, isso são os N fatores, que será resultado, será o resultado do N aqui, o que é o expoente. E aqui temos a base. Portanto, o que é a potenciação? A potência, né? Vamos aqui alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho o 1. 1 elevado ao quadrado. O que seria isso? Eu vou pegar a base e vou multiplicar ele por ele mesmo esse tanto de vezes. Hoje meu celular não está querendo focar muito. Bom, vamos aqui. Então seria o que? 1 vezes 1. Uma caneta vezes uma caneta dá uma caneta, né? Tá, vamos passar por 2 então, um pouquinho mais difícil. Vamos usar aqui fazer o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, para a gente fazer o 2 ao quadrado, temos que multiplicar o 2 n vezes. O n, nosso n, é o 2 ali em cima. Então, vou multiplicar o 2 vezes o 2. Né? 2 vezes 2, 4. Tá? Entendido? Vamos pegar aqui um outro número. Vamos pegar o 5. Agora vamos elevar ao cubo, a terceira potência. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar esse número da base e vai multiplicar por ele mesmo esse tanto de vezes. Portanto, temos 5 que multiplica 5, que multiplica 5. 5 vezes 5, 25. Ficou esse 5. Vamos multiplicar por 5. 25 vezes 5, 125. Ok? Até agora tá dando para entender? Portanto, se a gente pegar um outro número qualquer, vamos lá pegar vamos pegar o 2, que é mais fácil. Vamos fazer uns exemplos aqui com o 2. A gente chegar a um outro conhecimento. Tem aqui o 2 ao cubo. Vai ser 2, que multiplica 2, que multiplica 2, 3 vezes, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, né? Aí vamos aprender agora algumas propriedades.
da potenciação. Eu vou mostrar uma delas que a gente vai usar. Por exemplo, temos se nós pegássemos aqui duas potências com a mesma base, por exemplo, eu tenho o 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Como é que eu faço essa multiplicação? Para isso eu vou manter a base, como as bases são iguais, e vou somar os expoentes. Então 3 mais 2 igual a 5. Como é que eu sei que isso daqui está certo? Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer o quê? 2 ao quadrado. Não seria 2 vezes 2? Vezes 2 ao cubo, não seria 2 vezes 2 vezes 2? Então temos quantas vezes eu vou multiplicar o 2? 1, 2, 3, 4, 5. 2 a quinta. Ok? Tá. E se eu for dividir? Quero dividir 2 ao cubo, né? Dividido por 2 ao quadrado. Quanto que dá isso? Se na multiplicação a gente somou, a divisão a gente vai fazer o que com os expoentes? Fazer uma subtração. Tá? Então vai dar 3 menos 2. Eu vou repetir a base. E vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. 1 eu não preciso pôr. Então dá 2. Tá? Todo número elevado à primeira potência é ele mesmo. Que vai ser 2 vezes ele mesmo. 3 elevado a 1 é 3. Portanto, 3 menos 2, 1. Então eu não preciso pôr. Como eu sei que isso daqui é válido? Vamos fazer aqui. Eu tenho 2 ao cubo. Então seria 2 vezes 2 vezes 2. Né? Concorda comigo? Divididos por 2 ao quadrado. 2 vezes 2. Se a gente fizer essa multiplicação e dividir, vai dar 2. Mas se você não quiser, como está tudo multiplicando em cima, tudo multiplicando embaixo, nós podemos cortar. Corta aqui, aqui, corta aqui, aqui. O que sobrou? O 2. Tá? Vamos aqui a algum outro exemplo aqui. Tá. A gente soube que 3 menos 2 vai dar 2. Tá. Se eu fizer 2 elevado ao quadrado dividido por 2, isso vai dar quanto? 2 menos 1? 1. Vai dar 2. Né? E não tem algum número que vai dar outro número aqui? Se eu quiser 2 ao quadrado, né? Vou dividir ele por 2. Aqui eu diminuí, né? Que eu fiz a subtração. Que eu tenha 2 menos alguma coisa que me dê 2 ao quadrado. Qual é o elemento neutro aqui? Porque se eu faço uma subtração, tipo eu faço 2 menos 0 é igual a 2. Então, na adição, esse é o elemento neutro. Na multiplicação, eu tenho 2 vezes o 1 é igual a quê? A 2. Então, na multiplicação, qual que é o elemento neutro? É o 1. Aqui, qual seria o elemento neutro? Que faria com que 2 ao quadrado dividido por 2 continua sendo 2 ao quadrado.
Nós podemos, como a gente está fazendo uma subtração, a gente usa aquela propriedade da subtração. O elemento neutro é o que? É o zero. Então, 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a zero é igual a 2 elevado ao quadrado. Concordam comigo? Nisso a gente entra em outra coisa. Se na divisão ou na multiplicação, que também vale, o 1 é um elemento neutro, se eu fazer 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao zero, quanto que vai dar isso? Eu tenho que somar, né? Então, 2 mais 0, 0. Eu vou manter a base, somar aqui os expoentes. 2 mais 0 vai dar quanto? 2 também. Então, quer dizer, na adição temos 2 mais 0 igual a 2. Só que na multiplicação, qual que é o elemento neutro que eu vou multiplicar entre eles e é o elemento neutro, né? Vai dar a mesma coisa. É o 1, não é? Então a gente conclui que o 2 elevado a zero, ele é igual a 1. Ok? 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Ok? Chegamos a esse resultado. 2 elevado a zero é igual a 1. Então a gente conclui que 3 elevado a zero é igual a 1. Porque se eu fizer 3 ao quadrado vezes 3 elevado a zero, eu estou multiplicando. Mantém a base, somos expoentes, vai dar 2. Qual é o elemento neutro na multiplicação? É o 1. Então, 3 ao quadrado vezes 1 igual a 3 ao quadrado. Concorda comigo? Então, a gente chega ao resultado que todo número elevado a zero é 1. Menos o zero, tá? O zero é uma das indeterminações que temos na matemática. Temos 7 indeterminações na matemática. Uma delas é o zero elevado a zero. Isso, a gente não chegou na solução ainda do que é isso, tá? Mas para os outros números, qualquer outro número elevado a zero, ele é igual a 1. 3 elevado a zero é igual a 1, tá? Então, com isso a gente vamos partir então a fazer mais uma ressalva aqui na potenciação. Podemos ter um número aqui, um número qualquer. Vamos continuar com 2, que é mais fácil. Elevado a um número negativo. Por exemplo, 1. Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso aqui? Quanto que é 2 elevado a menos 1? Isso daqui a gente tem que fazer o inverso desse número. O que quer dizer isso? Fazer o inverso. Pensa comigo. Todo número, vou fazer aqui, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, e assim por diante. Todo número, concorda comigo, se eu dividir esse número por 1, quanto que vai dar? Vai dar ele mesmo, não vai? Então, 1 dividido por 1 dá 1. Se eu tenho uma caneta, divido para uma pessoa, vai dar que resultado? Vai dar uma caneta para essa pessoa. Então, consequentemente, 2 dividido por 1, quanto que dá? Eu tenho agora 2 canetas. Divido para uma pessoa. Dou essas 2 canetas para uma pessoa. Com quantas canetas essa pessoa ficou? Com 2. 3. Mesma coisa. 3 dividido por 3 é igual a 1. 3 dividido... 3 dividido por 1
Eu errei aqui. 3 dividido por 1 é igual a 3. 4 dividido por 1 é 4. 5 dividido por 1 é 5. 6 dividido por 1 é 6. 7 dividido por 1 é 7. Então, consequentemente, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Tá? Quando a gente vai fazer o inverso de um número, por exemplo, eu tenho o... Vamos fazer aqui com o 2. Eu tenho 2. Eu quero o inverso desse número. Eu vou fazer o quê? O inverso dele. O inverso dele. Eu vou pegar o que está embaixo. Que a gente já sabe que todo número tem um 1 embaixo. E vou inverter. Então, ele vai ficar de 2 sobre 1. Ele vai virar... O inverso dele é 1 sobre 2. Tá? Tudo bem? Então, aqui, eu tenho 2 elevado a menos 1. Esse menos 1, para a gente tirar esse número negativo que a gente não sabe resolver, o que a gente vai fazer? Vai fazer o inverso. Então, todo número tem um 1 embaixo. O inverso dele será o quê? 1 sobre 2 elevado a 1. Consequentemente, qualquer número elevado a 1, ele mesmo, vai dar meio. Tudo bem? Se eu tiver 2 elevado ao quadrado, a menos 2, vou separar aqui para não confundir. 2 elevado a menos 2. Né? Como é que eu vou fazer isso? Isso vai ser igual. Eu vou pegar o inverso desse número e vou fazer a potência positiva. Vou trocar o sinal do expoente. Então, vai dar 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Como é que eu faço isso? Tem uma propriedade que, se a gente tem uma divisão, eu posso elevar esse número ao 2 ao quadrado e o número de baixo ao quadrado. Então, vamos separar aqui 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Consequentemente, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Então, 2 elevado a menos 2 é igual a 1 quarto. Tudo bem? Então, vamos seguir para o próximo conteúdo. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a radiciação. Radiciação. Radiciação são seus elementos. Na radiciação, vamos ter o que? O N, que é o índice. Essa simbologia, que é o radical. O número que está aqui dentro, o número A, né? Isso é um número qualquer, mas não pode ser negativo, tá? Esse número é o radicando. E o resultado é a raiz. Ok? A radiciação é a operação inversa da potenciação. Né? Se temos aqui 2 ao quadrado, que é igual a 4, se eu fazer a raiz quadrada de 4, ela é 2. Se eu tirar a raiz quadrada de 4, é 2. Tá? Mas como eu vou tirar essa raiz quadrada?
Podemos fatorar por fazer a fatoração por primos. Como assim? Ou posso simplesmente, esse daqui é fácil. Por exemplo, eu sei que 4 é 2 vezes 2, não é? Eu faço aqui 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, eu posso cortar. Tá vendo? Tá ruim aqui a imagem. Não tô conseguindo focar. Ó, eu sei que é 2 vezes 2. Sabendo que 2 vezes 2 é 4, eu sei a raiz dele. 2 vezes 2 é o que? 4. 2 vezes 2 quer dizer o quê? Não quer dizer 2 ao quadrado? Então, é 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4, né? Outra maneira de resolver isso é fatorar por números primos. Tirar o MMC, eles falam, né? 4, qual que é o primeiro número primo? É o 2. Divide por 2, vai ficar 2. 2, divide por 2, fica 1. Então eu tenho aqui 2. Isso aqui vai dar o quê? 2 ao quadrado. Tirando a raiz disso aqui, se eu tirar a raiz de 2 ao quadrado, eu corto esse com esse, fico com 2. Me dá o resultado. Tá? Está muito ruim a câmera. Tá. Então assim a gente fica sabendo que o quê? Que a radiciação é o inverso da potência. Estamos trabalhando com raiz quadrada. Na raiz quadrada, você não precisa pôr o índice aqui 2, tá? Agora se for uma raiz cúbica, né? Ou a quarta, aí você tem que colocar. Agora a raiz quadrada você não precisa. Basta fazer o radical aqui sem nada, tá bom? Isso vai depender do índice, né? Pra gente saber qual é a raiz quadrada de um número, normalmente tem os quadrados perfeitos, né? A gente pode fazer por tentativa, por exemplo. Eu tenho a raiz de 36. Qual o número vezes ele mesmo que dá 36? Não sei. 5 vezes 5, que é o mais fácil, dá 25. Então não é o 5, né? Então eu faço lá 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Então eu já achei que a raiz quadrada de 36 é 6. Agora tenho lá outro número. A raiz... Normalmente nos problemas eles dão raízes certas, né? 121. Ixi, qual que eu vou saber? Como é que eu vou saber qual que é a raiz de 121? Tá. Você quer do jeito mais... Tem do jeito que você... por tentativa, né? Eu sei que 10 vezes 10 é o que? É 100. Então eu posso tentar o 11. Vamos ver. 11 vezes 11. Eu vou ter 1 vezes 1. 1 vezes 1. Tá, fiz esse primeiro 1. 1 vezes 1. 1 vezes 1. 1, 2, 1. Então achei que 11 vezes 11 é 121. Então a raiz quadrada de 121 é 11. Mas, por exemplo, se eu não soubesse, pegasse lá, aí 144. Aí eu não sei. Não sei que número que vai dar. Então pegamos e fatoramos por um número qualquer. Quer saber? Fatora por números primos. 144. Ele é divisível por 2? Sim. Quanto que dá? 14 dividido por 2 dá 7, não é? 4 dividido por 2 é 2, não é?
Deu 72. Dá pra dividir por 2 ainda? Dá. 72 dividido por 2 dá quanto? 7 dividido por 2 dá 6, dá 6, sobra 1, 12, que vai dar, fugiu da cabeça. Ó, se fosse 70 dava 35, 36. Dividido por 2. Quanto que vai dar? 15, 3, 18. 18 dividido por 2 dá quanto? 9. 9 dividido por 2 não dá. Tem que dividir pelo próximo primo, que é o 3. O 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Chegamos ao resultado. O que a gente faz agora? A gente pega aqui, ó. Como é o quadrado que a gente está fazendo, pega de 2 em 2. A gente vai pegar um de cada. A gente sabe que para fazer 144 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tirando a raiz de tudo, a gente fica com um só de cada. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então sabemos que 144, a raiz quadrada dele é 12. Tá? Então esse eu vou passar mais rápido, que é pra gente não tomar muito tempo. Já deu 8 minutos já. Agora vamos aqui a outra matéria. Por exemplo, a gente falou de raiz quadrada, vamos fazer aqui um exemplo de raiz cúbica, por exemplo. Vou fazer um fácil aqui. A raiz cúbica de 8 é a mesma coisa. Qual o número vezes ele mesmo? 3 vezes é igual a 8, né? Que é igual ao tal número que é elevado ao cubo. Que número seria esse? Isso não é muito difícil. Se a gente pegar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, pronto. 2, 2, 2. É igual a 8, que é a mesma coisa de 2 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Tudo bem? Se eu quisesse fatorar isso, fazia 8. 8 dá para dividir por 2. Vai dar 4. 4 dá para dividir por 2. Vai dar 2. 2 dá para dividir por 2, dá 1. Acabou aqui. Agora, como é ao cubo, nós pegamos de 3 em 3. Entendeu? De 3 em 3, eu vou pegar um só deles. Então, o meu resultado, esse aqui, 3, 2 ao cubo. Eu vou pegar esse número, tá? Então, 2 ao cubo é igual a 8. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Tudo bem? Então, vamos ao próximo. Bom, vamos falar agora sobre um conceito muito importante que a gente vai usar na educação financeira, que é a porcentagem. A porcentagem é uma das áreas da matemática mais conhecidas, praticamente é utilizada em todas as áreas. Quando queremos comparar grandezas, estimar o crescimento de algo, expressar uma quantidade de aumento ou desconto de preço de alguma mercadoria. Então, vamos lá. Bom, vamos aqui a porcentagem. Na educação financeira ela é muito importante, tá? Porcentagem. Ela é representada pelo símbolo de porcentagem, que é esse símbolo, tá? Então, por exemplo, a porcentagem, ela quer dizer uma razão cujo denominador é igual a 100. Então, por exemplo, se eu quero saber 5% de alguma coisa,
Isso aqui é igual a 5 dividido por 100. Que, consequentemente, se você fazer essa conta na calculadora, vai te dar o resultado de 0,05. Então, essa é a representação em porcentagem, aqui em fração e aqui em decimal, tá? Então, isso a gente vai usar muito, essa transformação de 5% para decimal ou nessa forma fracionária, sabe? No que vem a seguir, no cálculo de juros, nos cálculos de montante, de capital, tá? Então a gente tem que entender um pouquinho sobre a porcentagem, tá? Vou aqui dar um outro exemplo. Por exemplo, eu vou usar aqui o mesmo 5%. 5%, eu quero saber 5%, vamos supor, de R$80. Vamos já fazer uma parte prática aqui. Tá. Eu sei que eu quero saber 5% de R$80, né? Então, o que eu sei daqui? O que eu posso tirar daqui? Eu sei que esse 5% ele pode ser representado dessa forma ou dessa forma, né? Então, por exemplo, se eu quero saber 5 de alguma coisa, basta eu multiplicar. Eu vou fazer o 5, só que eu não vou usar 5%. Aí a gente tem que transformar, ou dessa maneira, da forma fracionária, ou em decimal. Vou usar aqui fracionária primeiro. 5 dividido por 100 de, isso quer dizer que a gente vai usar o vezes 80, que é os reais que a gente tem, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Agora eu faço a multiplicação. Multiplico o de cima, como é multiplicação, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, né? Então vai dar 5 vezes 8, 40, vai dar aqui, vai dar 400, divididos por 100, né? Automaticamente eu posso cortar aqui, ó, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 4 dividido por 1 é igual a 4. Então, 5% de 80, ele é igual a R$4. Tudo bem? Deu para entender? Então, por exemplo, uma outra maneira de se fazer essa mesma conta é se eu fizesse, transformasse em decimal. Por exemplo, 0,05 vezes 80. Isso vai dar o quê? A gente pode pegar aqui a calculadora. Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone, uma calculadora, que pode fazer isso. Vezes 80, ó. Olha lá o que deu. 4, né? Mesmo resultado. Ah, tá, não tem calculadora, estou numa prova. Não posso usar a calculadora. Ué, faz a mão. A gente sabe que aqui, vamos supor, 0,05 vezes 80, faça a multiplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Né? Mais 0 vezes vai dar 0, 0. E 0 também vai dar 0, 0. Faça essa soma. 0. Entenderam o que eu fiz aqui? Essa representação. Eu fiz aqui, ó. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. Tá? 0 mais 0, 0. Ó, 0 mais nada, 0. 4 mais 0 mais 0, 4. E 0 mais nada, 0. Lembra do que a gente estudou na outra aula? O que a gente vê? Numa multiplicação a gente tem que ver
Depois da vírgula, aqui, quantas casinhas a gente tem? Quantos números a gente tem? Temos 2, né? Nesse caso, a gente pega aqui 1, ó, a nossa vírgula tá aqui. Você vai passar 1, 2. O que que deu? 404,00. Isso é igual a 4. Tudo bem? Então, vamos aqui. Vamos fazer aqui uma questãozinha. Quero aqui saber. Deixa eu fazer uma outra maneira aqui também. A gente pode pegar também, fazer uma regra de 3, por exemplo. Vamos pegar aqui a representação aqui, ó, 0,05, né? Eu tenho 80. 80 é meu total, não é? Esse aqui é meu total. Eu quero saber quanto que é 5% desse total. Então, eu tenho 80. O 80, ele tá o quê? Ele é o quê? Ele é 100%, né? Ele não é 100%. Que ele é o total. O total de qualquer coisa é o quê? 100%, né? Eu quero saber 5%. Isso quanto que representa em reais? Aí a gente vai começar a entrar um pouquinho aqui na álgebra. Isso aqui é uma regra de 3. Então eu vou aqui fazer a multiplicação cruzada, né? Para isso, nós temos que tirar essa porcentagem para fazer o cálculo. Então a gente sabe que 100% seria 100 divididos por 100. Cortei aqui. 1 dividido por 1 é igual a 1, né? Então 100% ele é igual a 1 inteiro, né? 5%, a gente tem aqui a representação em decimal também. 0,05. Então a gente pode transformar aqui. Isso aqui vai continuar a mesma coisa. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0,05. Multiplico o cruzado, o que a gente vai ter? X vezes 1x, né? Fiz essa multiplicação, igual a 80 vezes 0,05. Já temos aqui 4. Pronto, já chegamos ao resultado. O x que a gente tá procurando, que é quanto que vale 5%, né? A gente já achou aqui com uma regra de 3 simples. Ok? Vamos aqui. Ó. Por exemplo, quanto que... Opa, responde. Quanto... Não. Peraí. Vou mudar. Quantos por cento corresponde à razão meio. E agora? Como é que a gente faz isso? Quantos por cento... Deixa eu mais pra cá. Quantos por cento corresponde à razão meio? Como é que a gente vai resolver isso? A gente sabe que quantos por cento... O que a gente vai fazer? A gente tem meio. Puxar aqui mais pra cima. A gente tem meio. Eu quero saber quanto corresponde a 100%. Quantos por cento corresponde à razão meio, né? Eu sei que meio, eu não sei quanto que é. Quanto que corresponde em porcentagem.
né? Mas eu sei que 1 no inteiro é igual a quanto? É igual a 100%. Concorda comigo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma regra de 3 simples. Eu sei que 100% também vale 1. Então o que eu vou fazer? 1 vezes x, x igual 1 vezes meio, 1 meio. Tá, deu a mesma coisa. Agora eu faço essa divisão. 1 dividido por 2, quanto que dá? Pega lá na calculadora se você não souber. Mas se você dividir, isso vai ser igual a 0,5. Tá, deu 0,5. E o que isso representa em porcentagem? Bom, é só a gente multiplicar por 100. Vamos aqui pensar um pouquinho. Se a gente pegar o número 100, né? Dividir por 10, eu trago a vírgula para cá. Se eu dividir por 10 de novo, por 100, aliás, eu vou trazer a vírgula para cá. Vai ficar com 1. Então aqui é a mesma coisa. Se eu tenho 0,5, aqui eu estou dividindo, né? Aqui eu fiz uma divisão. Dividir por 100. Agora se eu tenho 1 e multiplico por 100, quanto que vai dar? 1 vezes 100, não é 100? Ó, eu vou pegar esse 1, vou multiplicar por 100, eu vou pegar esses dois zeros e vou introduzir aqui. 1 vezes 100, quantos zeros tem aqui? Tem 1, 2. Deu 100. 1 vezes 100, 100. A gente sabe que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar esse meio, que é a mesma representação que isso aqui. Vai fazer o quê? Vai multiplicar por 100. Quanto é que vai dar? Ó, se eu tenho aqui ó, a vírgula aqui, se eu correr duas casas para cá, ó, eu vou estar dividindo, né? Se eu correr para cá, ó, se eu introduzir um zero aqui, não é a mesma coisa que isso aqui. Então, se eu a vírgula tá aqui. Eu corri a vírgula aqui, 1, eu vou representar aqui porque não tem espaço ali. A vírgula tá aqui. Eu multipliquei por 100, o que eu fiz? Eu pulei duas casas e fiz a vírgula. O que aconteceu? Introduzi um zero em cada casa. Deu 100. Então, se eu tenho 0,5, para multiplicar por 100, eu passo essa vírgula para cá, multipliquei por 10. Passo essa vírgula para cá, multipliquei por 100. Então, 0,5 vezes 100, isso vai dar... Olha lá, tava aqui, passei para cá, tava aqui, passei para cá. Então, ficou o quê? Ficou 5, 0,0. 50,0, não preciso pôr, depois da vírgula, tá 0 só. 50 o quê? Por cento. Ok? Então, assim a gente consegue ver como transformar a fórmula decimal em porcentagem, tá? Se você multiplicar, você corre a vírgula para direita. Se você for dividir, você corre a vírgula para esquerda, tá? Vou fazer aqui 5, aqui ó, aquela representação. 5%. O que eu faço? Isso aqui é uma divisão, não é? Tenho dois zeros. Então eu vou correr a vírgula duas vezes para cá. Então tá, tenho 5. A vírgula tá aqui. Corri uma, corri duas, né? Vai ficar um zero aqui, a vírgula aqui, outro zero aqui. Então eu sei que 5% é igual a 0,5 em decimal, tá? Então assim a gente fica
com a parte de porcentagem. A gente vai ver mais para frente também, vai ser muito importante. Agora iremos falar um pouco sobre a álgebra. De acordo com a Wikipédia, a álgebra é o ramo da matemática que estuda a manipulação formal das equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. A álgebra é um dos principais ramos da matemática pura, juntamente com a geometria, topologia, análise e teoria dos números. O que nós vamos ver agora da álgebra vão ser as equações. O que são equações? Equações é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrar soluções para problemas nos quais os números não é conhecido. Isso quer dizer o quê? Na álgebra, a gente vai usar números que não conhecemos. Nós vamos trabalhar com o x, com outras representações, com números que a gente não sabe o valor dele, que são chamados de incógnitas. Então vamos lá à álgebra. Bom, agora vamos aqui revisar alguns conceitos básicos da álgebra, né? Na verdade, o que é a álgebra? A álgebra a gente vai trabalhar tudo aquilo que, por exemplo, tem um número que nós não sabemos. Não sabemos esse número, é a incógnita, né? Incógnita. Nesse caso, vamos usar o x, né? Então é assim, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas vamos trabalhar mais com a questão das equações. Vamos aqui. Incógnito é um número que a gente não sabe o valor, tá? Tudo bem? Então vamos trabalhar aqui com umas equações. O que são equações, né? O que a gente entende sobre equação? Equação é uma expressão algébrica que contém o quê? Uma igualdade. Ele tem um símbolo de igual. Equação, igualdade. Equação, igualdade, tá? Então, toda vez que você vê alguma coisa relacionada à equação, ela vai ter uma igualdade, tá? Tudo bem? Bom, vamos aqui. Temos aqui e vamos começar pelo básico. Vou pôr aqui uma equação totalmente simples. X igual a 2. X igual a 2. Isso é uma equação. E afinal a gente já sabe aqui quanto que vale o x. O x vale 2. Por exemplo, se eu colocar uma outra equação aqui. 2x igual a 4. Quando temos assim 2x, quer dizer 2 vezes esse número x que não sabemos. Então aqui no meio tem uma multiplicação. Mas a gente não precisa pôr o sinal de multiplicação. A partir do momento que está o 2 e o x um do ladinho do outro, quer dizer uma multiplicação. Então, qual o número que se eu multiplicar por 2, qual o número que se eu multiplicar por 2 dá 4? Isso dá para fazer de cabeça, né? É o 2, não é? Então, seria 2 vezes 2 igual a 4. Tudo bem? Se essa expressão fosse difícil de resolver, o que a gente podia fazer? Vamos copiar aqui de novo. 2x igual a 4. Primeiro, na escola a gente aprende
o que a gente faz? Como está multiplicando, a gente passa dividindo. Na verdade, não é isso que a gente está fazendo. Na verdade, a gente está dividindo os dois lados por 2. Na verdade, você não... o mais simples é, passa o que está multiplicando e dividindo. Mas o correto de se afirmar é assim. Porque toda expressão, se a gente fizer alguma coisa de um lado, uma multiplicação, uma soma, ou uma adição, uma subtração em qualquer um dos lados, se a gente fazer do outro lado, a gente mantém o quê? A igualdade. Portanto, a gente não tem que falar que passou 2x dividindo para o outro lado. Na verdade, nós pegamos essa expressão que é uma igualdade, os dois lados são iguais, são correspondentes, e dividimos os dois lados por 2. Consequentemente, o 2, como ele está multiplicando, eu posso cortar com esse 2. Vai sobrar o quê? Vai sobrar só o x. E aqui, 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Portanto, é assim que a gente faz, tá? Esse é o correto. Aí, por exemplo, eu tenho lá uma outra equação. 2x mais 4 igual a 0. Nossa, agora complicou, né? Isso aqui tem que ser igual a 0. O que a gente faz? Vamos aqui, ó. Eu não deixei espaço, mas pronto. Primeiramente, vou pegar o mais 4, que é o que se ensina na escola, e passar para lá menos 4, né? Quando a gente passa para o outro lado, troca de sinal. Mas na verdade não é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo aqui, nessa expressão, a gente está diminuindo 4. Então, menos 4 aqui, mais e menos 4 aqui. Então, nós estamos tirando 4 desse lado e tirando 4 desse lado. Então, menos 4 com mais 4, a gente cancela. Eu não tinha deixado espaço, mas pronto. A gente cancela aqui, vai ficar só 2x igual 0 menos 4 menos 4. Tudo bem? Agora, o que vamos fazer? Vamos dividir os dois lados por 2, porque aqui, ó, para cancelar esse 2 que está multiplicando aqui. Divide por 2 aqui, por 2 aqui. Cortamos esse 2 com esse 2, ficamos com o x igual a menos 2. Então, para ser verdadeira aquela expressão, eu tenho que ter no lugar do x o menos 2. Vamos ver se é verdadeira. Vamos pegar lá nossa equação. 2x mais 4 igual a 0. Eu encontrei que x é igual a menos 2. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou substituir o menos 2 lá no x. Então, eu sei que o meu x vale menos 2. Eu vou fazer aqui, ó, 2. Sabemos que quando está aqui o 2 com o x é uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar por menos 2. Entretanto, esse menos 2 é do 2, não é da fórmula. Então, eu tenho que fazer aqui os parênteses. Quando temos parênteses, também não precisamos colocar aqui a representação da multiplicação, tá? 2 vezes menos 2 mais 4 é igual a 0. Vamos ver se está certo? 2 vezes 2 é quanto? 2 que multiplica 2 é 4. Aí tem aquela famosa regrinha do sinal que é ensinado na escola também. Quando tem a multiplicação ou a divisão, menos com mais, menos, né? Só que não é assim. Na verdade, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Mais que multiplica menos é menos. Não é mais com menos. Isso aqui não é uma adição, nem uma subtração. Isso aqui é uma multiplicação. Então, a regra do sinal é assim. Se você tem menos que multiplica mais, isso daqui vai dar um sinal negativo. Se você tem
mais, que multiplica mais, isso vai dar mais. Se você tem o mais e multiplica menos, isso aqui vai dar menos. E se você tem menos que multiplica menos, isso é igual a mais. Então, na multiplicação, se os sinais forem iguais, dá positivo. Se os sinais forem diferentes, dá negativo, tá? Mas não é aquela regra que todo mundo ensina. Menos com mais menos. Não, é menos que multiplica mais é menos. Menos com mais, aí depende de qual que é maior. Aí você vai usar, tá? Então, continuando aqui na explicação. Isso aqui é a regrinha dos sinais. Lembre-se, não é menos com mais, é menos que multiplica mais, tá? Deu menos 4. Então, essa expressão aqui deu menos 4. Mais 4. Que é daqui. Isso é igual a 0? Ou 0? Sim. Ó, menos 4 mais 4 é igual a 0. Você deve R$4. Você deve R$4. Você tem R$4 na carteira. Você pagou esses R$4. Com quanto você ficou na carteira? Com nada. Tudo bem até agora? Aqui mais um exemplinho aqui. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Vamos fazer aqui uma igual. Agora com duas incógnitas aqui, ó. 4x menos 4 é igual, ó, equação igual a 19 menos 8x. O que eu posso fazer primeiro? Primeiro eu posso somar aqui 8x aos dois lados da equação. Então vou fazer aqui mais 8x. Esqueci de deixar espaço aqui de novo. Mais 8x. Vou pegar um espaço do vizinho aqui. Então, mais 8x mais 8x. Coloquei mais 8x dos dois lados da expressão, né? Que tem um sinalzinho de mais. Quando não tem nada é mais, tá? Então, aqui nós temos o mais x e aqui o 8. Com 8 vai dar 0, né? 8 multiplica x com menos 8 multiplica x. Então, eu vou ficar com o que agora? Vou ficar com 8x mais 4x menos 4 igual a 19. Tudo bem? E agora, o que podemos fazer? Eu quero deixar todos os x do lado de cá e quero deixar os números sem x do outro lado. Que são as constantes, né? Então tá. Agora o que temos que fazer? Temos que tirar esse menos 4 daqui e passar para lá. Ah, mas como é que eu faço isso? É menos 4 passa para lá mais 4. Mas o certo é o que? Eu somar 4 em cada lado. Mais 4 aqui. Mais 4 aqui. Esse mais 4 vai cortar com esse menos 4. Vamos ficar com 8x mais 4x igual a 19 mais 4. Tudo bem? Agora vamos fazer o quê? Somamos. Todo mundo quer igual. 19 mais 4. Ó, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 8 mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? Agora para terminar. Temos 12x aqui e 23 aqui. Né? Queremos passar esse 12 lá dividindo. Ah, é só passar dividindo. Não, a gente tem que dividir os dois lados por 12. Esse é o correto. Cortamos esse 12, vai ficar x é igual 23 sobre 12 avos. Essa é a nossa resposta. Tudo bem? Conseguiram entender? Então, vamos ficando por aqui com as equações.
E em seguida vamos entrar em outros conceitos. Ó, vou dar aqui um exemplinho aqui, ó, rapidinho. Por exemplo, se fosse x ao quadrado, ó, x ao quadrado igual a 4, né? Podemos usar aquela propriedade, podemos tirar a raiz dos dois lados. Porque a raiz a gente viu que é o inverso da exponenciação, né? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. X ao quadrado igual a raiz de 4. Quando temos aqui uma raiz quadrada e um índice aqui do expoente 2 também, porque aqui, ó, quando não tem nada é um 2, lembra? Quando temos isso aqui, a gente pode cortar. Ficamos com x igual a raiz de 4. Qual que é a raiz de 4? Qual o número que multiplicado ele mesmo que dá 4? É o 2, né? Vai dar 2. Então, x ao quadrado igual a 4. Quanto que vale o x? X vale 2. Tudo bem? Então, ficamos por aqui hoje. Por enquanto. Depois eu já vou entrar com juros simples e juros compostos. Bom, hoje ficaremos por aqui. Na próxima aula, que será disponibilizada amanhã, vai ser sobre juros compostos e juros simples, tá? Não deixem de assistir as 2 primeiras aulas, tá bem? Comentem, compartilhem com todo mundo que vocês conhecem, tá? Muito obrigado e até logo.